tema da palavra de hoje é vestidas de força. Vestidas de força. Que tema lindo, gente. Eu amei esse tema, não sei vocês, eu tô apaixonada. E eu tenho tanta coisa para falar que eu quero perguntar para vocês. Podemos terminar meia-noite? Tô só brincando, tá? Mas eu acredito que vai chegar perto das 10, tá? Porque o Espírito Santo falou tanta coisa no meu coração, não sei se ele vai falar aqui, né? Ao meu espírito nesse momento, porque eu quero estar nas mãos dele, eu estou nas mãos dele, amém? Mas, se isso acontecer, tenha paciência e esteja com os teus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 31, que é o capítulo da mulher virtuosa, que nós conhecemos muito bem, versículo 25. Provérbios 31, verso 25. Diz assim: veste-se de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Vamos ler esse texto juntas, esse versículo juntas? Veste-se e ri sem medo do futuro. Mas hoje eu vou ficar só com a parte A desse versículo. De repente a gente vai fazer aí a celebração feminina, vestidas de força 2, vestidas de força 3, não sei. Mas hoje eu vou ficar só com essa parte A do versículo. Veste-se de força. Gente, as roupas falam muito a nosso respeito, não é mesmo? Você já parou para pensar que a roupa que você usa fala muito de quem você é? Quando eu cheguei aqui, vestida desse jeito, deixa eu pegar o meu escudo aqui, que foi feito para mim. O que vocês pensaram? O que veio à mente de vocês? Quem tem coragem? Batalha? Mas vocês lembraram de alguém? Ah, sim, isso aí. E a Mulher Maravilha, ela passa uma mensagem. Que mensagem ela passa? Mensagem de força. Então, o que nós vestimos passa uma mensagem. O que nós vestimos fala muito a nosso respeito, fala muito de quem nós somos. E vocês viram isso quando eu cheguei aqui vestida desse jeito, de Mulher Maravilha. Eu tô me achando, gente. Amei esse look. Fala muito, o que nós vestimos fala muito a nosso respeito. A Mulher Maravilha, quem aqui assistiu o filme da Mulher Maravilha? Quem não assistiu ainda, assista. Eu não gosto de filme de guerra, eu não gosto de filmes de super-heróis, eu não gosto. E o dia que eu falei, Bel, isso faz alguns meses já. Bel, minha filha tá aí, gente, levanta a mão, filha amada. Eu não deixava ela vir no culto de mulheres, tá, gente? Hoje eu deixei. Sabe por quê? Porque antes ela era muito novinha e às vezes eu podia falar alguma coisa, né? Porque ela acha, e é lindo isso, né? Ela tem uma mentalidade de que o pai dela e a mãe dela se dão 100% bem. E às vezes a gente chega aqui, né, e vai contar os testemunhos e tudo mais. Aí eu não queria decepcionar ela, mas ela sabe, né? E às vezes lá em casa, gente, quando a gente discorda de alguma coisa, elas já falam, vocês estão brigando? Esses dias eu falei para ela, filha, tu nunca viu uma briga do papai e da mamãe? E nem queira ver. Isso lá antigamente, tá, gente? Agora a gente nunca briga. Não posso mentir. E aí, mas na cabecinha dela, nós somos o casal perfeito, né? E glória a Deus, né, filha? Mas agora ela cresceu, ela é minha amiga, te amo, filha. Então agora ela tem que saber de tudo, né? E o que eu estava falando? O filme, né? E aí eu falei pra ela, obrigada. Às vezes a gente se perde, gente. E aí eu pedi pra ela, filha, vamos assistir, bota aí o filme da Mulher Maravilha. Quê? Tu vai ver esse filme? Eu falei, vou.
quero ver. E a gente assistiu juntas e foi muito legal. E eu já assisti, nós não tínhamos nem escolhido esse tema, mas sabe quando você sente no teu espírito que ia chegar um momento que você ia usar aquilo ali? E eu assisti aquele filme tirando algumas lições para a minha vida. E aí hoje a gente vai compartilhar um pouquinho. Então, se você não assistiu, assista. Quando a Mulher Maravilha ela chega em Londres, o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, eu esqueço de nome de filme, eu esqueço de nome de ator, tá, gente? Eu sou normal, eu esqueço mesmo. E o menino lá que chegou na ilha, ele quer tapar ela para que ninguém veja a roupa dela, de guerreira. E logo ele pede para a secretária arrumar umas roupas para ela. Ou seja, a roupa, aquilo que nós vestimos, fala sim muito de quem nós somos e passa uma mensagem às pessoas. Primeiro eu quero falar que é claro que esse filme nós não cremos em tudo que acontece ali, certo? E nos filmes, em tudo que a gente escuta, numa mensagem no YouTube, tudo que nós ouvimos, nós precisamos filtrar. Reter o que é bom, a gente sempre fala, separa a espinha do peixe. Então, retém o que é bom e joga a espinha fora, né? E aí, eu assisti ele dessa forma. Porque o filme, ele fala de deuses. E a Mulher Maravilha, ela foi criada por um deus. Só que a mãe dela quer esconder que ela foi criada por esse Deus. E a mãe dela diz para ela, conta para ela que ela foi criada do barro. E ela cresce acreditando naquilo ali. Só que existe algo dentro dela que chama ela para um propósito, que chama ela para viver quem ela realmente é e quem ela foi realmente criada para ser. Certo? Então, claro que nós não cremos nos deuses. É claro que esse filme passa uma mensagem de, deixa eu lembrar a palavra aqui, feminismo, né? Porque elas vivem sem homens, não tem homem onde elas moram, onde elas vivem. E elas acreditam que não precisam dos homens. E essa não é também uma crença nossa. Eu poderia citar várias coisas aqui desse filme que nós não concordamos e que nós não acreditamos. Mas o que eu falei, vamos separar a espinha do peixe, certo? E aí, então, quando ela chega em Londres, ela sai, né, esse rapaz chega lá naquela ilha, fugindo, e a Mulher Maravilha ali, ela ajuda, salva aquele homem, então, Steve, o nome dele, lembrei. Ela salva o Steve, e depois ela sabe que ela precisa ir e conhecer a humanidade, porque ela sente no seu interior que ela precisa ajudar a humanidade, que ela foi criada para levar a paz para a humanidade, levar justiça para a humanidade. Então ela faz isso, sai daquele lugar com o Steve, e chegando em Londres, ele pede para ela esconder as suas roupas, porque ela tinha roupa de guerreira. Certo? E todos os dias você e eu fazemos escolhas para nos vestirmos, não é mesmo? Sim ou não? Assim como nós fazemos escolha de tomar um banho ou não, de escovar os dentes ou não, é bom que a gente escolha fazer isso todos os dias, é claro, né? A gente também escolhe que roupa vestir. E baseado nisso, você já parou para pensar, pela manhã quando você acorda e pensa em vestir alguma coisa, você já parou para pensar assim, ó, qual a mensagem que eu quero passar hoje para as pessoas? Porque a nossa imagem passa uma mensagem. E é importante nós termos isso em mente. Quando você fica em casa, quando é o teu dia de folga, que roupa você usa? Eu fico horrível, gente. Principalmente quando eu quero meu marido mais longe, sabe? Eu fico horrível, descabelada, de pijama o dia inteiro. Eu amo ficar de pijama. E quando a gente está assim, qual a mensagem que passa? Se alguém chega na tua casa, dia de folga, hoje ela quer descansar, então não atrapalhe. Não chega na casa dela.
você não quer nada com seu marido, as casadas aí, você se veste de trapos velhos. Pijama vermelho espanta, né? Agora nós temos uma fantasia de Mulher Maravilha. Quando você quer alguma coisa, você quer chamar a atenção dele, você faz o quê? Bota uma roupinha para ele, né? Que essa roupa é só para o marido, gente, pelo amor de Deus. E aí eu já quero aproveitar mesmo e fazer você meditar se as roupas que você tem vestido têm agradado ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Gente, nós não temos costumes aqui. Mas uma mulher que é temente a Deus, que ama ao Senhor, e que sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo, ela vai querer agradar ao Senhor. Isso, claro, vem de dentro para fora, né? Mas nós precisamos sim, nos olharmos no espelho. Eu faço isso, gente. Eu me olho no espelho, eu vejo se eu estou chamando a atenção de forma errada, para fazer um homem pecar. Eu me olho no espelho e pergunto, Espírito Santo, é com essa roupa que eu devo ir? Você ora e pergunta para o Espírito Santo? Você pode achar, isso aí é bobagem, né? Ela está falando bobagem. Mas isso faz diferença, você sabia? Porque realmente o que nós vestimos fala. Como você se veste passa uma mensagem. Gente, a roupa fala muito. Você lembra quando as viúvas só podiam se vestir de preto? Tem culturas que ainda acontece isso, que as viúvas só se vestem de preto. Elas não podem usar outra cor. Por quê? Porque ela está passando uma mensagem. Quando ela caminha, quando ela chega a algum lugar, todos sabem que aquela mulher é uma viúva. A roupa fala muito. Na Bíblia, se você for ler, quando as pessoas estavam de luto, ou acontecia algo muito ruim, muito triste, sabe o que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes. E quem via aquelas pessoas com as vestes rasgadas, sabia que algo havia acontecido. Sabia que aquela pessoa estava muito triste. Então as roupas falam muito. É claro que essa questão de viúva já passou. Nós poderíamos citar várias situações aqui. Mas o fato é que a roupa ainda fala muito. Então, peça sempre para o Espírito Santo te ajudar a escolher as suas roupas. Nós precisamos ter um estilo pessoal. Gente, isso faz tão bem para a mulher. Isso faz tão bem. Eu descobri o meu estilo pessoal predominante faz pouco tempo, sabia disso? E o meu estilo pessoal principal é romântico. Você já deve ter observado pelas roupas que eu visto, né? Mas agora é que eu estou podendo me vestir como eu realmente gosto e eu me sinto muito bem. Eu não me visto para chamar a atenção das pessoas, eu não me visto para as outras pessoas olharem, eu me visto para me sentir bem e agradar ao Espírito Santo. Amém? E sempre tendo na minha mente que o que eu visto passa uma mensagem. Mas o fato é que você não sabe o seu estilo pessoal. Só uma dica aqui, tá? A gente vai continuar. Se você ainda não sabe o seu estilo pessoal, vai lá no Pinterest. Eu amo o Pinterest, ele me ajudou muito nesse tempo. Vai lá no Pinterest e coloque como conhecer, como descobrir o meu estilo pessoal. E sabe, você não precisa nem comprar. No Pinterest, o Pinterest dá várias dicas de como você se vestir melhor dentro do seu padrão de vestimenta e daquilo que você gosta, certo? Fica uma dica aí para vocês. Gente, na Bíblia, nós podemos ver vários exemplos de que a roupa, a vestimenta, falava algo. Vocês lembram de José? Todas lembram de José do Egito? Amém? Vocês lembram que Jacó, ele deu uma túnica colorida para José? Os outros filhos não tinham uma túnica colorida. Raquel fez com todo amor e carinho aquela túnica para que Jacó presenteasse a José. E quando os irmãos de José viram que ele tinha ganhado essa túnica colorida, o que aconteceu? Eles ficaram com muitos ciúmes, porque aquela túnica falava algo. Aquela túnica contava para os seus irmãos que José era um filho querido de Jacó.
Quando os irmãos de José jogaram José na cova, quantas lembram? O que eles tiraram de José? A túnica colorida. E foi isso que eles levaram para Jacó, porque a roupa falava algo, era importante. Quando José foi vendido aos ismaelitas, o que acontece? Ele recebe uma roupa de escravo. Quando José vai para a casa de Potifar e se torna mordomo do lar, da casa de Potifar, ele recebe uma roupa de mordomo, porque não tinha como ele continuar com uma roupa de escravo e permanecer na casa de Potifar sendo mordomo. O que acontece quando a esposa de Potifar julga ele, faz algo ali, trama algo para que ele caísse? Na verdade, ele não caiu, ele foi fiel, mas José foi preso. O que acontece? A sua roupa de mordomo é retirada e ele recebe uma roupa de preso. E quando o faraó, então, ouve falar de José, vocês lembram o que os servos de faraó dizem para José? Troca a tua roupa, se lava, que o faraó quer falar contigo. A roupa de José, então, de preso, de criminoso, é trocada. E ele vai até faraó. E quando ele entra, então, faraó recebe ali uma mensagem, mediante a roupa que ele estava vestindo. Porque talvez se José chegasse lá com aquela roupa da prisão, faraó poderia nem ouvi-lo, certo? Depois, quando o faraó se torna o governador do Egito, o que acontece? Ele recebe uma roupa de governador do Egito. Então eu quero fazer você meditar junto comigo sobre aquilo que nós vestimos, aquilo que é externo, ok? Porque o que é externo fala muito a nosso respeito e é muito importante. Não é o principal, amém? A nossa vestimenta não é o principal em nós. O principal é dentro. Mas a Bíblia fala que as coisas acontecem de dentro para fora. A transformação ela acontece de dentro para fora. A Bíblia fala lá em Provérbios 15:13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E eu acho que você já teve essa experiência. Ai, gente, eu não marquei o horário. Você já teve essa experiência de tem dia que você acorda e pensa assim, não, hoje eu não vou nem pensar no que vestir. Gente, isso acontece comigo. Esses dias eu cheguei na igreja da Ana, porque eu sou colorida, eu gosto de colorida, eu já fui de preto, mas hoje eu aprendi a ser colorida, alegre. Não estou falando que quem se veste de preto é triste, tá? Não, mas eu gosto, pessoal. E aí eu estava toda de preto, eu não sei quem falou alguma coisa, eu sei, hoje eu não estava inspirada para me vestir, então eu botei preto. Então quando você não está inspirada, e para não errar, bota preto. Porque às vezes a gente acorda triste, angustiada ou preocupada com alguma coisa, e aí a gente externa, a nossa roupa fala do que a gente está sentindo. E é importante a gente prestar atenção nisso. E tornar isso um equilíbrio, certo? Como eu falei, não é a coisa mais importante da nossa vida, jamais. Eu não estou falando isso aqui. Mas é algo importante também, porque quando nós somos transformadas por dentro, essa transformação ela vem para fora. 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que nós pregamos aqui. Nós não falamos de costume, você tem que usar isso ou aquilo. Mas nós falamos sobre o equilíbrio e aquilo que agrada a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém?
Agora vamos falar de dentro. Nós falamos de nos vestir por fora, né? No exterior. Hã? Tá, obrigada. Nós falamos do exterior, agora vamos falar do interior. O que você se veste, assim como você escolhe o que vestir, todos os dias, do que você se veste no seu interior todos os dias. Assim como acontecem escolhas externas, todos os dias também é necessário que nós venhamos nos vestir no interior. Diga comigo, o interior. O que você escolhe vestir todo dia? Força ou fraqueza? Você se veste de força ou fraqueza todos os dias? De ânimo ou desânimo? Assim como você pega as suas roupas todos os dias para se vestir, você tem a escolha de todos os dias também pegar o ânimo ou o desânimo, pegar a força ou a fraqueza. E sabe, como eu atendo muitas pessoas e converso com muitas pessoas, e é um prazer, eu amo fazer isso. Esse é o meu chamado, meu propósito. E eu ouço muitas mulheres dizendo: pastor, eu estou sem forças, eu não consigo mais. Aí eu vejo que aquela mulher se vestiu de fraqueza. Pastora, eu estou desanimada. Gente, essa palavra desanimada é a que eu mais ouço. Eu estou desanimada. Tem coisa que a gente não pode contar aqui. Mas essa é uma palavra que a gente ouve muito como pastores. E onde está o problema do desânimo, da fraqueza? Onde está a raiz do problema? Sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida emocional de montanha-russa. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou lá em cima, né? Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu estou forte, outra hora eu estou fraca. Uma hora eu estou com ânimo, outra hora eu estou com desânimo. Sabe, e é uma montanha-russa nas emoções. Até espiritualmente. Uma hora eu quero Deus, eu quero viver os propósitos dEle, eu quero saber o que Ele tem para mim. Eu quero ser fiel a Ele, eu quero buscar santidade. Mas outra hora, ai não, dói muito, é muito difícil. Sabe, a nossa vida muitas vezes, ela está assim, montanha-russa. Uma hora eu me encorajo, não, agora eu vou fazer tudo o que Deus quer, agora eu vou cumprir o chamado. Aí outra hora você se entristece com alguma coisa, não quero mais isso, não, líder de PG não quero mais, líder disso, não quero mais. Servir no Senhor, não quero mais. Porque a gente se deixa vestir de algo no nosso interior. E aí vamos procurar o problema, a raiz do problema. Será que é falta de Jesus? Porque muitas pessoas vivem nessa montanha-russa, porque realmente não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque ainda não conhece, não se entregou para Jesus, não reconheceu o sacrifício e a morte dele na cruz. Muitas pessoas vivem com um vazio. Muitas mulheres vivem com um vazio dentro delas. E não sabem de onde vem. Será que é a falta desse relacionamento com Jesus? Talvez não seja o teu caso, talvez você já tenha entregado sua vida para Jesus. E aí, será que é falta das práticas espirituais? Tantas pessoas que eu converso, que vêm e dizem: eu estou desanimada, pastor, eu não tenho mais força. Daí eu vou perguntar: como que estão as tuas práticas espirituais? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como é o seu dia a dia com o Senhor? Você tem ouvido a voz dEle? Não, é porque é muita correria. Somos mulheres, pastor, é tanta coisa. Eu acordo, tem filho, tem marido, tem café da manhã, daqui a pouco eu já vou para o trabalho. Não, é tanta coisa, eu não tenho tempo. Mas o que é mais importante? O que te dá força todos os dias? Como mulher, na correria que você vive, para fazer tudo o que você faz, o que tem te dado forças? Esses momentos a sós com o Senhor e de quando paramos para ler a palavra.
para ouvirmos a Deus na palavra, quando oramos e paramos para ouvir Deus falar, esses momentos nos fortalecem. E se nós ficamos sem eles, nós não nos alimentamos espiritualmente, vocês já sabem disso. Mas vamos encontrar a raiz do problema se você tem se sentido assim. Está cansada de tanto lutar, pastor? Eu estou cansada de lutar. Eu já lutei tanto, eu já orei tanto pelo meu esposo. Eu já lutei tanto pelo meu filho, eu não sei o que você já lutou tanto, que você já está enfraquecida, que você já não consegue mais. Talvez seja isso. Talvez seja cansada de esperar. Sabe, nós vivemos muito apressadas, não é? É isso, é aquilo, você quer tudo rápido, e você quer tudo rápido, e quem tem filho adolescente sabe, né? A gente fala, anda filho, vai, corre. Ou às vezes tem um fleumático em casa, eu sou fleumática, mas eu não sou tão devagar assim. Às vezes tem um fleumático em casa, né? Vamos, marido, ai, meu marido demora tanto para fazer as coisas, eu não aguento. Gente, nós somos muito apressadas, nós queremos tudo para ontem, e às vezes nós não sabemos esperar uma resposta de oração. Talvez seja isso que tem roubado a sua força, cansada de esperar. A palavra diz lá em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam, olha só, mas aqueles que esperam no Senhor renovam o quê? As suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se esperar tem te roubado, tirado a sua força, busque estar nesse lugar de espera no Senhor. Amém? Serão as feridas emocionais a raiz do problema? Muitas mulheres não têm forças para continuar por conta das feridas emocionais. E eu gosto muito de falar sobre isso, né, gente? Eu fico me coçando para entrar muito nesse assunto, porque eu amo. E eu já vivi muitas curas no meu interior, na minha alma. Talvez você precisa de cura em alguma coisa. Talvez tenha algo dentro de ti que não fecha, não encaixa. Parece que você já tem o Senhor, você tira o seu tempo com Ele, mas parece que algo rouba a sua força. Busque ajuda, busque discipulado, busque uma psicóloga para você poder ser ajudada. Eu não posso entrar hoje aqui nesse assunto. Serão os problemas de relacionamento? Talvez você tenha problema de relacionamento com alguém. Eu não sei, talvez o seu esposo, sua mãe, seu filho, seu pai, talvez uma colega de trabalho, prima, não sei. Talvez o conflito em algum relacionamento esteja roubando a sua força. E eu vou dizer para vocês, quando eu não estou bem com alguém, eu fico realmente sem forças. Isso me incomoda demais. Isso não me deixa em paz. Então, se existe algum relacionamento que você precisa acertar as coisas, faça isso logo. Decida resolver o problema, decida conversar, decida liberar o perdão, decida perdoar. O que tem roubado a sua força? Tudo isso e muito mais pode estar roubando a sua força. Mas nós precisamos nos apropriar, sabe do quê? Da força que vem de Deus. É essa força que nós precisamos pegar para nós. É essa força que precisa nos dar forças. É a força de Deus. O externo, as coisas externas, o que acontece no externo, não pode roubar a nossa força. Diga assim comigo, as coisas externas não podem roubar as minhas forças. A verdadeira força de uma mulher, de um homem, tem origem em Deus. A verdadeira força de uma mulher só tem origem em Deus. E sabe de uma coisa? Se nós queremos ter forças próprias, nós iremos nos frustrar. Não, eu sou forte. Você já viu uma situação de alguém que passou por um problema muito,
grave, e aquela pessoa se manteve firme. Aquela pessoa se manteve calma. Aquela pessoa se manteve em oração. E depois que tudo passou, aquela pessoa caiu. Você já viu isso? A psicologia coloca o nome, né, disso como transtorno pós-traumático. Por quê? Porque às vezes nós nos mantemos fortes pela nossa própria força. E aí vai chegar um momento que a gente não vai aguentar mais. Porque na nossa força a gente não consegue. Jamais. Às vezes a pessoa até permaneceu ali em oração, realmente Deus estava sustentando. Mas por um deslize, por um se distanciar de Deus, por parar com as práticas espirituais, ela foi olhando, focando no que acontecia externamente e deixou de focar em Deus, em Jesus, eu não sei. Porque realmente nosso emocional é muito frágil. Nós realmente somos frágeis. E nós precisamos entender isso. E Paulo mesmo fala: diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós precisamos mesmo reconhecer: Deus, eu sou fraca. Eu sou frágil. Eu sou frágil, eu não consigo ter forças para prosseguir sem ti. Nós precisamos reconhecer isso. A Mulher Maravilha, ela tinha uma força que era desconhecida. Como falei no início, a sua mãe não contou a verdadeira história para ela. Só que ela começou a lutar escondida da sua mãe. Tinham muitas guerreiras lá, sua tia era uma guerreira poderosa. E ela começou a lutar escondida da sua mãe. E depois a sua mãe: tá bom, pode lutar. Porque ela sabia que ela era forte, que a Mulher Maravilha era forte. E teve um momento em que elas estavam lutando. E a Mulher Maravilha estava perdendo. Primeiro, gente, o que me chamou muita atenção é que a treinadora dela sempre falava para ela: você tem uma força que você não conhece. Você tem uma força que você desconhece. E aí quando ela foi lutar e ela estava perdendo a luta para a sua treinadora, sabe o que acontece? Ela cruza os braços e naquele momento sai um poder e joga a treinadora dela longe. E ela sai dali correndo, com medo de ter machucado, porque ela amava muito. E ela começa então a descobrir a sua força. Até a Mulher Maravilha tinha uma força dentro dela que ela desconhecia. E talvez eu e você tenhamos uma força dentro de nós que nós desconhecemos. Salmos 46:1 diz: Deus é nosso refúgio e nossa força. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Deus é a nossa força. Diga comigo: Deus é a minha força. Não busque só a força, busque o Deus da força. Nós não estamos aqui para encorajar você e dizer: você tem força, você é forte. E você vai ver que no final dessa palavra você vai entender que nós somos fortes em Deus. Não busque só a força, busque o Deus da força. As guerras geralmente são vencidas pelos povos que possuem guerreiros fortes, não é mesmo? Quem gosta aqui de filmes de guerra? A maioria das mulheres não gostam, né? Não. Que bom, isso é normal. Viu, filha? Mas você já deve ter visto filmes de guerra, né? Mesmo não gostando, você já deve ter visto. Porque eu já vi vários filmes de guerra para acompanhar a minha família e meu marido. E aí sempre o que acontece? Quem vence a guerra são os povos que têm guerreiros mais fortes, que têm armaduras mais bem preparadas. Certo?
E a Bíblia fala sobre a armadura de Deus. E eu quero ler com você, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Temos 2 horas ainda. A Ilane já me olha. Efésios 6, 10 a 18. São bastante versículos que nós vamos ler. Eu queria que você anotasse para você ler na sua casa. Para que você realmente se vista dessa armadura. Porque o fato é que nós estamos em guerra. Diga comigo, eu estou em guerra. Se nós estamos em guerra, nós precisamos nos vestir de guerreiras. Amém? Vamos ler juntas então. Diz assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam, olha só, a palavra fala muito sobre se vestir. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, olha a palavrinha que vem de novo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o quê? Cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. Essa versão é NVT, tá, gente? Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu amo esse assunto. Eu amo esse assunto, gente. E é algo que realmente nos faz abrir os olhos e tomar posse daquilo que já está liberado para nós. Daquilo que já está liberado de Deus, dos céus para a nossa vida. E como eu falei, o que nós vestimos fala muito a nosso respeito, o que nós temos vestido dentro de nós. O que nós temos vestido. E quando eu estava orando, algumas semanas já para preparar essa palavra, o Espírito Santo foi me levando a lembrar da palavra, a lembrar de pessoas que vestiram a armadura. E nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. E eu vou ler alguns textos. Você que está com a Bíblia, vocês sabem que eu preciso pregar lendo a palavra, né? Porque eu amo a palavra e ela é quem nos direciona. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia, 1 Samuel 17, 1. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler alguns versículos. Olha o primeiro versículo que diz, preste atenção. Os filisteus juntaram suas... Eu vou deixar ele colocar aqui no Data Show. A Su. 1 Samuel 17, 1. Para aquelas que não estão com a Bíblia, para que você possa prestar atenção e ler junto comigo. Os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca.
nós percebemos aqui que um exército, ele se preparou. Esse texto diz, juntaram suas forças para a guerra. Onde estava a força desse exército, gente? Onde estava a força desse exército filisteu? Estava nos cavalos, estava nas suas armas de guerra, estava nas suas armaduras. Esse texto diz que eles juntaram as suas armas de guerra. Então eles eram poderosos nas suas armas externas, certo? E sabe o que acontece? Eu vou resumir bem o texto. O povo de Israel estava lá, com medo dos filisteus, porque os filisteus vieram contra o povo de Israel. Você deve conhecer a história. Quantas conhecem a história de Davi e Golias? Então você já conhece. O povo de Israel estava lá temeroso, porque Golias estava afrontando aquele povo e perguntando, quem é que vai lutar comigo? Gente, um cara de 2,90 metros. Só a couraça dele pesava 60 quilos. Uma Renata Ourix. Só a couraça daquele gigante pesava 60 quilos. Aí você imagina, o povo tudo menor. Aquele gigante assustava. Eu acredito que eles olhavam para aquele gigante e pensavam, esse cara é muito forte. Não, a gente não vai conseguir vencer. Jamais, ele é muito alto, ele é muito forte, olha a armadura dele. E eles estavam lá todo escondido. E aí o que acontece? O pai de Davi, Jessé, manda Jessé levar comidinha para os irmãos. Aí Davi vai lá e olha só, durante 40 dias, o povo de Israel se sentiu fraco, se achou fraco. Durante 40 dias aquele povo achou que não podia vencer aquele exército. E Davi voltou, e Davi só via aquilo, né? Depois de 40 dias Davi chegou, e Davi começou a perguntar. É claro que ele se interessou um pouquinho pela bonificação, né? Ele ouviu um soldado lá dizendo, olha, quem vencer esse gigante vai ganhar isso, aquilo, vai casar com a filha do rei, o seu pai não vai pagar mais imposto, ele vai ganhar muito dinheiro. Dinheiro não, que naquela época não tinha, né? Mas vocês entenderam. E aí, Davi pergunta, e o que vai ganhar? Davi se interessa. Mas sabe por que Davi se interessa? Preste atenção. Aqui tem muita riqueza da palavra, gente. E aqui o Espírito Santo fala muito comigo, e eu creio que ele vai falar contigo. E eu creio que quando Davi ouviu aquilo ali e se interessou, é porque Davi já sabia que o povo de Deus era maior e era mais forte que o povo filisteu. E aí Davi perguntou para outro, para ouvir se era verdade mesmo. E o outro falou, isso aqui. E aí o irmão de Davi já olhou que Davi estava falando lá e já foi o Davi. Vai cuidar das tuas ovelhas. O que tu quer fazer, já metido? Vai-se embora, vai. Pequenininho, o mais novo da família, era o caçula da família. E os 3 irmãos mais velhos, os mais velhos de 8 filhos, estavam lá na guerra, altos. Não acreditaram na força de Deus. E Davi, o menor, o mais fraco talvez, acreditava na força e no poder de Deus. Sabe, e daí, os soldados já foram lá e contaram para o rei Saul, que Davi estava perguntando sobre essa bonificação. E Saul pensou, opa, o que esse cara quer? Será que ele é forte? É corajoso? Tem uma armadura? Tem espada? Chamou Davi para conversar. E sabe o que acontece? Davi fala para ele, olha, rei Saul, quem é esse incircunciso? Para querer lutar contra o povo de Deus, para querer humilhar o povo de Deus, eu vou lutar com ele. E Saul, eu acho que Saul começou a rir, né? Tadinho. O que tu pensa que é, rapaz? E daí Saul fala para ele, da onde tu tirou isso, meu filho? Daí ele fala assim, rei,
eu cuido das ovelhas, eu pastoreio as ovelhas. E por várias vezes, eu matei leões e ursos. E daí depois a gente vai ver mais de perto esses versículos, porque eu quero chamar a sua atenção, fazer você meditar em alguns versículos. Aí olha o que Saul fala para ele. Você não tem condições, 1 Samuel 17:33, tá? Vou esperar a Su colocar. Não deu? Diminui meu tempo aí. Desconta o tempo que eu estou esperando. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe, as pessoas podem olhar para você e pensar assim: querida dessa mulher, ela não vai suportar. Ela não vai aguentar mais essa dor. Ela não vai aguentar mais esse problema. Querida dessa mulher, ela não vai suportar uma traição do marido, saber que não vai. Querida dessa mulher, ela não vai suportar uma enfermidade. Olha, as pessoas às vezes olham para nós e pensam a mesma coisa. Ela não vai conseguir. E sabe o que é pior? Que às vezes nós mesmas olhamos para nós e dizemos: capaz que eu vou conseguir vencer isso. Capaz que eu vou conseguir vencer esse gigante. Não vou, não consigo. Não tenho forças. Olha aqui, quero chamar a sua atenção para esse versículo. Olha o que Davi pensava a respeito de si mesmo. Olha a mentalidade de Davi a respeito de quem ele era. Versículo 36. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Olha o que Davi pensava a respeito de si mesmo, daquilo que ele poderia fazer. O que você pensa a respeito de si mesma? Quando você pensa em forças, o que você pensa? Onde está a sua força? Você é forte? Você consegue vencer? O que você pensa? Mas Davi, ele continua dizendo no versículo 37, olha o que ele diz, olha o que ele declara: o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras do urso não me livrará. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia! Ele reconheceu quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele reconheceu que só havia vencido o urso e o leão porque Deus era a sua força, porque Deus estava com ele. E é isso que eu e você precisamos reconhecer. Pela nossa própria força nós não conseguimos. Mas nós podemos sim saber quem nós somos em Deus e o que nós podemos fazer em Deus. Isso nós precisamos saber e declarar, assim como Davi declarou. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, no verso 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. O rei deu a Davi a sua própria túnica, para que ele vestisse. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E o que Davi fez? Tirou tudo aquilo.
Sabe por quê? Davi tirou tudo aquilo. Gente, pensa, Davi iria partir para a batalha, Davi iria partir para a guerra, mas ele decidiu, ele escolheu não se vestir com armas, com armaduras externas. Ele decidiu se vestir com armas e armaduras espirituais. A arma de Deus, a armadura de Deus que nós lemos em Efésios 6. Aleluia! Isso foi uma revelação para mim. Davi se vestiu da armadura de Deus. Davi disse, não, rei, não. Essa armadura aqui não dá para mim. Talvez quem estava ali junto deve ter rido, né? Pensa, gente. Que mico. Vestir a armadura e não conseguir nem andar. Todo mundo olhou e disse, esse cara é fraco. Se ele não está conseguindo com a própria armadura, como que ele vai conseguir lutar com esse gigante poderoso? Mas Davi confiava no Deus poderoso. Sabe, eu tive alguns momentos na minha vida muito difíceis. E um desses momentos foi estar aqui pregando. Eu lembro que o pastor Fabiano, antes de acontecer tudo e nós sabermos que iríamos ser os pastores, que eu nem sonhava isso. Eu já contei que eu sempre fugia, ele me chamava para fazer as coisas, eu fugia, tananá. E aí um dia ele me chamou para pregar num domingo, e eu disse, meu Deus. Eu disse, Deus, naquele dia, gente, foi muito difícil para mim. Eu disse, Deus, eu não consigo, eu tremia, eu chorava, eu estava com dor de barriga. Só faltou dar um negócio em mim. Eu não tinha forças para subir numa plataforma, não tinha. E aí, eu lembrei de uma música, e ela ficou para a minha vida. Ela ficou uma música para mim. E sempre que eu me sinto fraca, eu canto essa música. Deixa eu ver se eu consigo pegar o tom. Que depois de falar, né? Mas eu não sou boa assim igual a Mônica, a Josi, as meninas aí, a André, eu não sou. Ela diz assim, só tira a música um pouquinho para mim. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dEle e Ele é meu. Aleluia! Sabe, e sempre que eu estou me sentindo fraca, sempre que eu estou me sentindo sem coragem, eu canto essa música para mim mesma. Eu começo a trazer à minha mente, eu começo a trazer à minha memória as verdades de Deus para mim. Eu começo a trazer à minha mente quem eu sou em Deus e quem eu sou para Ele. Tenha uma música sua. Procure uma música que traga forças, coragem para você em momentos em que você não se sentir capaz, não se sentir forte. Isso faz toda a diferença, fez toda a diferença para mim. Amém. Continuando. Versículo 40. Olha o que aconteceu. Davi tirou, toda aquela armadura. E o que acontece em seguida? Preste atenção, não durma aí. E em seguida, pegou o seu cajado. Olha o que Davi pegou para lutar, gente. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Gente, eu creio que os irmãos de Davi levaram um susto tão grande quando viram esse Davi à frente de batalha para enfrentar aquele gigante.
E quando eles viram, eu acredito, tá? Isso aí é a versão Renato Aurix. Eu acredito que quando eles olharam que Davi iria enfrentar o gigante com um cajado e 5 pedrinhas, eles disseram, meu Deus, morreu. Se matou, morreu. E eu acredito que todo aquele exército israelita pensou a mesma coisa. Você não pensaria isso? Vai dizer. Mas Davi mostrou aqui que a sua armadura era espiritual. 5 pedras e um cajado não era nada. Não era nada diante daquele guerreiro forte, corajoso, com toda aquela armadura. Não era nada para nós. Não era nada no externo. Mas eram as armas mais poderosas em Deus, porque eram armas espirituais. Amém? Era a força de Deus e a armadura de Deus. E olha o verso 45. Davi disse ao filisteu, gente, aqui o filisteu começou a rir muito de Davi. Tu pensa que eu sou um cão para vir contra mim com paus e pedras? E daí, sabe, aquele gigante começou a intimidar Davi e a falar mentiras. Diga comigo, mentiras. E a falar muitas mentiras para Davi. Davi acreditou? Sim ou não? Versículo 45. Já estou quase no final, tá, gente? Falei que ia demorar. Mas fica aí, fica comigo. Fica atenta para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar, amém? 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Agora era a hora do aleluia. Eu vou repetir. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Prepara aí, prepara o glória a Deus aí, mulherada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia! Você tem usado as armas certas? Você tem usado a armadura certa? Você tem lutado contra o inimigo certo? Ei, o seu inimigo não é o seu esposo. O seu inimigo não é a sua amiga. O seu inimigo não é a sua mãe, não é a sua filha, o seu filho. O seu inimigo é Satanás. O seu inimigo é aquele que está lutando, agindo por trás. Esse é o seu inimigo. E é contra ele que eu e você precisamos lutar. Davi não tinha uma espada, mas ele tinha a palavra no seu coração. Davi não tinha uma armadura, mas ele tinha um capacete da salvação. Mas ele tinha um escudo da fé. E assim ele venceu. Verso 46 e 47, olha o que diz. Olha o que Davi diz. Olha a ousadia, olha a fé desse homem. Davi fala, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia, a vitória ainda não tinha acontecido. Peraí, a vitória ainda não tinha acontecido, mas o que é a fé e a força desse homem, gente? A fé é a prova das coisas que nós não vemos. Davi já viu a vitória. E é isso que eu e você precisamos ver. É com essas armas que nós precisamos lutar. É com essa armadura que nós precisamos nos proteger. Aleluia.
Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Aleluia! E aqui todos os povos ficaram conhecendo o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Davi estava vestido espiritualmente com a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela guarda o coração. Ele não se conformou com a injustiça de ver o seu povo sendo intimidado por um povo incircunciso, um povo que não adorava ao verdadeiro Deus. Não, ele se posicionou, ele guardou o seu coração, porque ele foi julgado, porque ele sofreu acusações, as pessoas riram dele. Ele guardou o seu coração e ele continuou firme para lutar essa guerra. Ele colocou os calçados, ele proclamou que Deus era o único Deus. Quando ele diz, há Deus em Israel, sem mesmo ter vencido a batalha, ele declarou antes. E Davi, por onde ele ia, ele proclamava as verdades de Deus e proclamava o Deus de Israel. Davi estava com o capacete da salvação, ele tinha as verdades de Deus em sua mente e sabia que em Deus ele estava salvo. Nós precisamos colocar na nossa mente o capacete da salvação. Ele estava com o escudo da fé. Ele se apropriou desse escudo da fé. A sua fé foi o seu escudo. E é esse escudo que eu e você precisamos usar. A fé, uma fé inabalável, uma fé forte, firmada em Deus. Sabe, os seus irmãos se incomodaram. Saul não acreditou. O filisteu riu dele, ninguém acreditou. Mas ele acreditava em Deus e naquilo que Deus poderia fazer. Aleluia! Ele empunhou a espada do Espírito. Ele tinha a palavra no coração. Ele sabia, ele conhecia as leis de Deus. E eu e você precisamos ter também em nossas mãos essa palavra. Mas não é só assim, colocá-la na sua casa para dar sorte. Não é só pegar nas suas mãos e orar e dizer, Deus me ajuda. Não, você tem que abrir essa palavra e ler as verdades de Deus, porque ela será a tua espada. É com ela que você irá lutar contra os inimigos de Deus, contra os teus inimigos. É com essa espada. Aleluia. E por último, o cinto da verdade. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais. O cinto, eu estou de cinto dourado da Mulher Maravilha. O cinto, gente, na armadura do soldado romano, era o que segurava todas as outras partes da armadura. Não tinha como ficar com a couraça sem o cinto. Tudo estava interligado no cinto, e o cinto segurava e deixava o guerreiro mais forte. E é assim também na nossa vida, se você olhar, o cinto aperta, né? Essa saia aqui estava frouxinha, o cinto me ajudou, segurou. O cinto deixa a gente mais magrinha, mais acinturada. O cinto, ele segura. Mulher, algumas têm costume de usar cinta, né? Eu tenho. Vou revelar aqui meu segredo. Use cinta para apertar, para você ficar mais firme. Para você se sentir mais firme, mais à vontade mesmo. Gente, e o cinto do soldado romano, quando Paulo escreveu isso, Paulo estava numa prisão, olhando, observando os soldados romanos. E o cinto era o que segurava toda a armadura dos soldados romanos. E deixa eu falar algo para você. A verdade de Deus é algo que segura você. Eu tenho falado muito sobre isso, mas talvez nós não tenhamos conseguido colocar isso muito em prática. Olha para mim. Olha para mim. Talvez a gente não tenha conseguido colocar muito isso em prática. A verdade é a palavra de Deus, amém? A verdade é a palavra de Deus. E esse texto fala que nós precisamos nos vestir com o cinto da verdade.
A verdade é a palavra de Deus. E nós precisamos trazer à nossa mente toda a verdade de Deus, certo? Só que assim, durante todo dia, todo momento, vem muitas falsas verdades na nossa mente. Vem muitas mentiras. Nós recebemos informações dos 5 sentidos e vem mentira na nossa mente. Acontece algo, um conflito, ou mesmo a gente supõe que tal pessoa tenha feito algo, já vem aí mentira na nossa mente. Sabe, nós precisamos estar ligadas com nisso. Eu tenho exercitado isso. Quando eu percebo que vem um pensamento que me traz peso, que me traz tristeza, eu já logo me atento, isso é uma mentira. E aí eu já vou orar e dizer: Deus, eu rejeito essa mentira. Eu não aceito essa mentira. Senhor, qual é a tua verdade? A verdade é como um cinto. E a verdade é ainda mais. O que a palavra diz? João 8,32, o versículo da nossa igreja. Conhecereis a verdade e a verdade a verdade nos liberta. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus, mas a verdade também é aquilo que o Espírito Santo traz ao nosso espírito todos os dias. E nós precisamos buscar conhecer essa verdade para que sejamos livres de muitas cadeias que ainda nos prendem. Sabe o que acontece com a Mulher Maravilha? Existia lá uma espada matadora de deuses. E ela achava que a espada tinha poder para matar deuses. Mas no final do filme, ela descobre que a matadora de deuses era ela. Era a própria Mulher Maravilha. E sabe o que acontece? Ela estava num momento de guerra contra o Deus da morte, o Deus da guerra. E ela não estava vencendo aquela guerra. Só que quando aquele Deus fala para ela: você não entendeu nada. A matadora de deuses não é essa espada que está nas suas mãos, porque ele tirou a espada das mãos dela. A matadora de deuses é você, E aquilo libertou a Mulher Maravilha. Aquela verdade libertou a mente dela, libertou aquilo que estava dentro dela. E ela vem com ainda mais poder, porque ela entende que o poder estava dentro dela. Minha amada, busque sempre a verdade de Deus. Não deixe a mentira do inimigo, a mentira das suas próprias emoções enganar você. Porque tudo que o inimigo mais quer é que nós venhamos viver no engano, viver recebendo as mentiras, acreditando nas mentiras. A verdade é como um cinto. A verdade nos libertará. Quantas aqui querem viver essa libertação? Oh, aleluia. Você acha a Mulher Maravilha forte, poderosa? Sabe, o reino de Deus é um reino de poder. Eu vou repetir, o reino de Deus é um reino de poder. E aquelas que já estão inseridas nesse reino, através do sacrifício de Jesus, também recebem dentro de si esse poder e podem viver tudo o que Deus preparou, tudo o que Deus sonhou, os propósitos dele, porque esse poder está dentro dela, porque ela vive nesse reino, amém? Fique de pé nessa hora.